O medo é um dos maiores gigantes da nossa alma. Ele praticamente defende todas as nossas estratégias de vida. Eu sou a Zaira e hoje nós vamos falar aqui no canal sobre medos. O medo em si não é negativo. O medo é uma reação instintiva, fruto da evolução da nossa espécie e motivo da nossa sobrevivência. Ter medo não é ruim. O medo tem causas objetivas e diretas. O medo tem efeitos físicos, como por exemplo ataque cardíaco, os olhos arregalados. O medo tem pavores psíquicos, psicológicos e emocional. O medo em si não é algo que nos destrói, mas é preciso pensar e analisar para que o medo não nos domine. Em primeiro lugar, nós sobrevivemos a uma espécie porque nós temos medo. Temos medo de feras, temos medo de pessoas malignas, temos medo de uma espiritualidade não sadia. Com isso, nós criamos mecanismos de defesas que nos protegem, muitas vezes, de ficar expostos ao perigo. Nós costumamos, no entanto, criar muletas contra o medo. Não ter medo pode ser perigoso. Quando você não sente o perigo e você não tem medo, você pode sofrer de uma doença que chama analgesia congênita. Hoje tem gente que tem analgesia no espírito, não consegue detectar quando existe um perigo iminente e acaba caindo em pessoas que não têm nenhum tipo de bondade com o olhar que tem para com você. E com isso, acabam morrendo espiritualmente, porque não tem esse mecanismo de defesa. A dor física é muito importante, porque o medo nos afasta de experiências de risco, mas o medo espiritual também é muito importante. Nada disso de dizer assim, olha, porque em mim nada pega, porque eu sou imune. Não é verdade. Você pode ter alguma fresta que está entreaberta. Portanto, medo, ele é muito importante. Ele é uma prudência que vai te evitar em demandas, em feitiços enviados, em mal olhados, situações que você poderia não estar vivendo. Desafiar a espiritualidade não é uma boa opção, nunca foi. O medo de ter medo já é uma coisa muito mais produtiva do que você ficar na inércia e dizer, aqui não pega, aqui bate e volta, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Você não é nada, você é uma pessoa vivente como qualquer outra, logo você está sujeito a adversidades materiais e espirituais. O medo não é ruim, o medo é uma forma de você pensar melhor, agir melhor e ter estratégias mais objetivas com relação à vida. É claro que existem os medos que são reais e os medos que são imaginários. As fobias sociais hoje são muito comuns entre as pessoas. Elas excedem a racionalidade. Essas não são boas, certo? Então, ter um medo social já é uma patologia que você precisa estar tratando junto a um psiquiatra. Agora, você precisa sim ter medo de pessoas invejosas, ter medo de pessoas que não te querem o bem. E ter medo não significa fugir delas. Não, alto lá, você precisa aprender a se defender. Mas quando você detecta o medo, é porque o perigo é iminente e é esse mecanismo que vai te livrar de muita enrascada nesse plano terrestre. O nosso espiritual está intrinsecamente ligado com o emocional, que está intrinsecamente ligado com o físico, que é o material. O medo da morte, por exemplo, ele pode ser profundamente abrandado se eu levo uma vida espiritualmente sadia, emocionalmente sadia e materialmente sadia. Quando eu cuido do meu corpo,
eu prolongo a minha vida. E eu estou dizendo de vida física. Eu não estou falando de karmas, eu não estou falando de quem acredita que existe hora para chegar e hora para partir. Cada um tem o direito de acreditar naquilo que lhe faz bem, naquilo que lhe traz conforto, certo? Mas o medo, ele é uma arma emocional benéfica. Não tenham medo de ter medo. Pelo contrário, se deem a oportunidade de terem medo, porque com isso vocês estarão acionando um gatilho de defesa espiritual, psicológica e material. Espiritual, porque você vai estar trabalhando melhor a sua espiritualidade, se autoconhecendo e encontrando qual é o seu lugar. Na linguagem do pessoal de hoje, qual é a sua vibe na espiritualidade? Emocional, porque você vai estar estabilizado, não haverá desarmonias no seu cérebro e você vai estar pensando com racionalidade. Então você vai estar totalmente pleno. E material, por quê? Quando você cuidou do seu corpo físico, você proporcionou a essa tridimensão estar equalizada. Corpo, emoção e espírito. Consequentemente, você vai estar em paz. O medo vai te ensinar a não apostar todas as suas fichas em nada nesse mundo. Não, nem em relacionamentos, amizades, parcerias, negócios, espiritualidade, religiosidade. O medo vai te proteger de você mesmo. Então você nunca vai entrar de cabeça em nada que você realmente não conheça. Primeiro molhe a ponta dos dedos, depois os pés, depois a perna, e quando você mergulhar, você vai estar tendo certeza do que é que você realmente quer. Então, o medo, ele fez o quê? Ele te protegeu, ele não deixou que você se aventurasse sem saber o que ia encontrar depois do véu, em qualquer setor da sua vida. E esse é um alerta principalmente no campo das religiosidades, da espiritualidade num geral. As pessoas, elas perdem o medo quando elas entram no desespero. Passou do medo, né? É o desespero. Então, quando elas buscam por uma ajuda espiritual, elas estão desesperadas e elas passam esse desespero para aquela pessoa que vai consultá-las. E você sabe quem é que está do outro lado? Quando você diz assim, eu faço qualquer coisa. Ai, como era bom você ter medo, né? Você não teria dito isto. Você iria dizer, existe alguma coisa que você pode fazer para estar me ajudando nessa situação? E aí você colocaria a pessoa do outro lado, profissional do outro lado, numa situação de responsabilidade. Mas quando você diz assim, eu faço qualquer coisa, eu estou desesperado, olha, você corre o risco de do outro lado estar uma pessoa que também está desesperada para te atender, que também está desesperada para receber o seu dinheiro. E depois, não adianta você ter medo, não adianta você ficar receoso de que possa ter entrado numa fria. Na maioria das vezes você entrou. Existe ainda pessoas diferenciadas e que vão ter um olhar piedoso para com o seu desespero, ter um olhar cuidadoso para com as suas angústias e realmente vão estar te levando por um caminho melhor, estarão fornecendo para você formas de se livrar desse sofrimento que está acabando com você neste momento. Mas tenha medo, tenha muito medo de quem você procura, para o que você procura e da forma que você procura. Dessa forma, eu te garanto, você vai estar evitando muitas dores de cabeça no futuro. Gostou do assunto? Se gostou, compartilha, deixe seu comentário. Ele é importante para que o YouTube veja que este vídeo é necessário. Ele deve ser recomendado. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo.